E faltando poucos dias para as eleições, muitos eleitores ainda têm dúvidas. A nossa equipe veio até o cartório eleitoral que passou algumas orientações. O eleitor tem que lembrar dessa data importante, que é domingo, e já se preparar com antecedência. A gente orienta que esse eleitor procure o seu documento oficial, procure lá seu título. Se não tiver o título, ele pode baixar o e-título até o dia 5, portanto, só até sábado. No domingo, ele não consegue mais baixar esse aplicativo. Então, através do e-título, ele também consegue saber o seu local de votação. Lembrando que em Campo Verde nós temos 2 locais que estão em reforma ainda e, portanto, esses locais serão transferidos para outra escola. Eleitores da escola Valdemont irão votar na escola Áurea Marchetti. E os eleitores da escola Jupiara, eles irão votar lá no IFMT. Então, se você consultar essa situação, apesar de ser eleitor da Valdemont, vai estar se dirigindo até a escola, vai estar informando, né, para que esse eleitor se dirija até o outro local. Outra dúvida também que as pessoas perguntam muito. Na eleição passada eu não votei por causa da biometria, outra situação. Eu posso votar nessa eleição? Pode e deve, né? Cada eleição é independente. Então, o eleitor, mesmo com multa ou por deixado de votar na última eleição, ele vota normalmente nas próximas eleições. Então, é importante que esse eleitor busque seu local de votação, busque também consultar a sua situação, porque muitas vezes ele estava apto até o fechamento do cadastro e, portanto, ele vai constar na urna e no caderno, mas ele vai estar impedido de votar. Se ele recebeu alguma condenação, algum processo, então é importante que ele procure saber o seu local, a sua situação também, antes de se dirigir para votar. E é importante também ressaltar que esse eleitor deve levar a colinha eleitoral, que são os números do seu candidato, para evitar que ele se perca ali na hora ou tenha dúvidas. Então, ele pode levar aquele material impresso do próprio candidato? Pode, desde que ele não distribua e desde que não deixe por ali, porque ele não pode mais fazer propaganda no dia da eleição. Então, ele pode e deve levar sua colinha, qualquer papel anotado, lembrando que ele não vai poder levar no celular. O celular é expressamente proibido dentro da cabina. E como é que vai funcionar a questão da acessibilidade para os deficientes? Esse ano a Justiça Eleitoral promove mais acessibilidade e nomeia alguns coordenadores para os locais de votação que têm maior número de eleitores. Então, a gente já tem mapeado onde esses eleitores que possuem deficiência, eleitores com deficiência auditiva, visual, e a Justiça Eleitoral fornece tanto fone de ouvido como a própria urna eletrônica, ela já tem aqueles instrumentos ali dela, ela é feita, né, com braille nos teclados, e também o eleitor pode levar a sua colinha. Mas eleitores com deficiência, com dificuldade de mobilidade, idosos, né, para esses eleitores específicos, nós vamos estar oferecendo um transporte. É só entrar em contato aqui com a Justiça Eleitoral, que a gente vai disponibilizar 2 veículos adaptados para poder transportar esses eleitores, aqueles que não tenham condições de ir até a sua sessão votar. Outra questão também, Sheila, muito perguntada, referente ao documento. A pessoa que não tem o título, ela pode votar com documento, ou RG, ou carteira de habilitação? É só gravar essa regra. O eleitor sem documento, ele não vota. Ele precisa apresentar um documento de identidade com foto, e tem que ter foto. Então, um documento de identidade, a certidão de nascimento, ela não é válida. Eleitor sem o título, ele consegue votar porque o seu nome está lá. Ele deve lembrar que ele deve estar com o documento de identidade. E é aceito como identificação a identidade, né, o documento de identificação, a carteira nacional de habilitação, passaporte, carteira de trabalho, a CNH, inclusive na modalidade digital. E carteiras profissionais também, como a carteira da OAB, carteira de engenheiro, médico. Então, essas carteiras, elas são de identificação profissional, elas são aceitas. Então, lembrando, se o eleitor já tiver o e-título baixado e com a biometria coletada, essa identificação serve. Ele apenas leva o celular, o e-título, ele apresenta como identificação, né? Recolhe o seu celular e pode votar. Então, ele deve ter. Aquele que perdeu seus documentos, se não tiver nenhum documento de identificação com foto, ele não vai poder votar. E referente à justificativa de voto, como é que funciona? Pode fazer tanto presencialmente como também pelo aplicativo até sábado, baixando esse aplicativo. Isso. A justificativa, ela é feita no dia da votação e também 60 dias após, para quem não conseguiu votar. Então, o dia da eleição, ele é para votar e justificar aqueles que estão fora do seu domicílio eleitoral. Então, como que ele justifica? Ele procura qualquer sessão eleitoral, qualquer urna, ou ele baixa o formulário online pelo sistema Justifica, lá mesmo, sem sair de casa, ou pelo aplicativo e-título.
Quem está fora do país, ele também deve justificar. Se ele não transferiu o seu título para uma zona eleitoral do exterior, até o consulado, ele vai lá justificar e tem 30 dias, quando ele retornar para o país, para poder fazer sua justificativa. Então, lembre que o e-título não só serve como um dos aplicativos mais interessantes da Justiça Eleitoral, serve para consulta, para documento, e é o seu título digital, e através dele também poderá justificar. Então, é importante que baixe esse aplicativo até o dia 5, no sábado.